Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Operação Stop na Rádio Observador. Todas as semanas recebemos o Alfredo Lavrador com as novidades do mundo automóvel. Alfredo, seja de novo bem-vindo. Que tal foi essa semana? Obrigado, José Rafael. Foi excelente. Ora, ainda bem. Fico contente por ouvir isso mesmo, que foi uma semana excelente. Alfredo, neste episódio vamos falar de veículos mais pequenos, mais baratos e construídos na Europa. É essa a vontade de Ursula von der Leyen e, segundo percebi, a Presidente da Comissão Europeia vê isto como uma forma de satisfazer as necessidades de deslocação dos europeus. Ora bem, a pergunta fica no ar, Alfredo. Que tipo de carro é este que estamos a falar então? Que é mais pequeno, mais barato e construído na Europa? Olha, vamos debruçar primeiro sobre a estratégia da União Europeia. Claro. A von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, definiu, para já mantém-se fiel ao objetivo de, a partir de 2035, existirem só carros elétricos. Mantendo até lá esta atual situação de veículos elétricos, veículos híbridos e veículos híbridos plug-in até 2035. A partir daí é que surgirão apenas os carros elétricos. Mas, agora, com este anúncio que ela referiu há dias, tudo indica que pretende complementar estas propostas atuais com novos modelos elétricos, exatamente como tu os definiste, pequenos e baratos, com preços na casa dos 15 mil euros. Curiosamente, eu lamento imenso, mas informá-la, mas isso já existe. São os Dacia. É um facto que há 10 anos atrás existiam uma dezena, uma mão cheia, ou duas mãos cheias de veículos muito baratos a combustão. Depois, hoje em dia, só existe o Dacia Spring elétrico nesta gama de preços. Efetivamente, os carros a gasolina desapareceram. E desapareceram porquê? Não foi porque os construtores resolveram castigar os clientes, retirando os carros do mercado e da produção. Desapareceram porque ninguém os comprava. A verdade é esta. E o único que se vende, os únicos carros baratos que se conseguem sobreviver, ou seja, que são negócio, é lucrativo produzi-los, são os Dacias, o Sandero, por exemplo, que é um dos carros mais vendidos na Europa, e em Portugal também. Mas agora vamos um bocadinho para trás. O que é que aparentemente a Comissão Europeia pretende copiar? É o conceito dos microcarros japoneses, que lá eram denominados key cars, ou seja, carros porta-chaves. Este conceito nasceu em 49. Agora, recorda-te um bocadinho qual era a situação do Japão em 49. Tinham levado uma sova tremenda durante a Segunda Grande Guerra. Tinham o país destruído. Estavam aflitos, grosso modo. E então, produzir um carro barato, pequenininho, muito acessível, era a solução. Mas não vamos mais longe, os italianos fizeram exatamente o mesmo. Também ficaram da parte do perdedor na Segunda Grande Guerra Mundial e agarraram-se ao Fiat 500. Felizmente era um modelo delicioso, eu não importava ter um hoje em dia. 500 original, atenção. Sim. O 500. E lembras-te bem dele, eles lembrando, olha, agora quem morreu, acho que até a Cláudia Cardinal apareceu nos filmes com aqueles carros, era giríssimo. O problema é, e depois posteriormente esse conceito de Icaz evoluiu ligeiramente e voltou à berra, quando as grandes cidades tipo Tóquio proibiam as pessoas de comprar carros, lá é relativamente fácil fazer esse tipo de coisas, proibiam as pessoas de comprar carros, excetuando se tinham um lugar para estacionar à porta. Tu tinhas que ter um lugar para estacionar à porta, tinhas que provar que tinhas um sítio para estacionar à porta, portanto na rua, mas próximo da tua casa, para que o Estado te permitisse comprar um carro. É a completa liberdade. E caso não existisse esse lugar para estacionar, então só podias comprar um key car, um tal carro porta-chaves, que eram carros de 3 metros, 4 lugares,
e um motor com cerca de 600 centímetros cúbicos e à volta de 60 cavalos. Um autêntico Ferrari. E basicamente é isso. É isso que aparentemente é esse tipo de carro pequeno, barato, que aparentemente a Europa acha que é o futuro do velho continente. E este veículo será 100% elétrico, Alfredo? Ou também há aqui uma porta aberta para modelos com pequenos motores de combustão, a gasóleo ou a gasolina? Olha, Zé Rafael, eu aí tenho dificuldade em responder, porque a Van der Leyen fala claramente em e-cars, carros baratos, limpos, etc. Um carro pequeno, com motor a combustão não é necessariamente limpo. Porquê? Porque o custo da tecnologia para limpar o motor é de tal forma elevado que é melhor ser elétrico, porque efetivamente não faz sentido nenhum tu teres um carro a gasolina que vai ter que ter um catalisador e um filtro de partículas e tudo isto aliás, é mais caro do que o próprio motor. 600 centímetros cúbicos, em princípio, monocilindro ou bicilíndrico. De maneira que eu, na minha leitura, era um e-car, era um carro elétrico. Agora, o lobby já se desdobrou com a CEA à cabeça, a Associação Europeia dos Construtores de Automóveis, para fazer o spin da notícia, o que já originou, por exemplo, na imprensa europeia, a começar pela Top Gear, que é uma publicação respeitadíssima, que já fez um artigo mencionando pequenos carros com motores a combustão, como se fosse a solução do problema, e não me parece nem que a Van der Leyen queira ir por aí, nem que o futuro seja esse para os veículos elétricos. Mas, Alfredo Lavrador, podemos olhar para isto como uma boa solução para o mercado europeu? Negativo, José Rafael. Não é uma boa solução? Não é porque parte logo desde o princípio. Os pequenos carros, quanto mais pequeno é o carro, menos lucro dá. É o que é. E, aliás, se perguntares à Volkswagen, à Fiat, à Renault, à Stellantis, as suas diferentes marcas, todos eles têm que produzir carros baratos, pequenos e baratos, a Peugeot com o 208, a Renault com o Clio, e etc., mas ganham muito pouco dinheiro. Aquilo é, efetivamente, olha, é como fazer hambúrgueres. Ganhas dinheiro se tiveres volume. E o volume não está aí. Porque hoje em dia, por exemplo, em Portugal, e tu sabes disso, o carro mais vendido já não é o 208, é o 2008. As pessoas querem uns carros cada vez maiores. E daí que eu defenda que não defenda, não me cabe a mim defender, mas preveja que não há futuro num carro muito pequeno para Portugal, porque as pessoas já nem querem tanto o 208, já querem o 2008. Isto para falar de um carro que até há pouco tempo era o mais vendido e que agora foi substituído por um parceiro, um irmão, ligeiramente não, consideravelmente maior e mais alto e mais volumoso. E com mais aspecto de carro, que é o que as pessoas querem. Este acaba por ser também um tema do mundo automóvel europeu, mas só que o mundo automóvel não existe apenas na Europa, é mundial. Portanto, Alfredo, eu quero te perguntar se estes pequenos carros acessíveis que Ursula von der Leyen pretende que sejam o futuro dos europeus, isto é de alguma forma uma resposta europeia devido às dificuldades que chegam por causa dos chineses? Dos construtores chineses? Eu acho que isso é... Zé Rafael, eu sinceramente parece-me que isto é um bocadinho dar o ouro ao bandido. Ou seja, a especialidade dos chineses, que é isso que eles sempre fizeram, são carros pequenos. Carros pequenos e baratos. Subsidiados pelo governo, ok? Mas é o que eles sabem fazer. Se nós tentarmos copiar, e isso está longe de ser aquilo que a indústria europeia faz, nós queremos uns carros... Tu nota o seguinte, eu recordo-me de há 30 anos, 40 anos atrás, ir à Alemanha e numa apresentação, por exemplo, das marcas de luxo, ditas de luxo, ou seja, Mercedes, BMW, Audi, por aí fora, e espantava-me quando via os modelos à venda nos stands, sem vidros elétricos, sem ar-condicionado, porque era isso que eles vendiam. Eram carros, as pessoas precisavam de espaço, precisavam de motor para se deslocar a uma determinada velocidade, lá não havia limites, ainda não há, na maior parte das autoestradas, e era assim, era o carro que eles compravam. Está claro que quem tinha dinheiro comprava carros com mais equipamento, etc. Mas a versão base era aquela. Em Portugal isso nunca vendeu. Ou seja, nunca um português foi um stand destas 3 marcas, que foi aquelas que eu dei como exemplo, e pediu um carro sem ar-condicionado, sem vidros elétricos, sem fecho centralizado ou sem rádio. Ninguém queria esse carro. As pessoas até se autoflagelavam se tivessem que comprar um carro desses.
Agora imagina tu, nós, ou seja, este tipo de pessoa, sentir-se satisfeita se conduzisse um carro porta-chaves. Eu acho que não vai acontecer. Mas, pronto, acho que cá estamos para ver. Ora bem, então, Alfredo, para terminarmos a Operação Stop de hoje, como é que prevês que vamos evoluir a partir daqui? Numa palavrinha só, para cá, são em duas, não sei. Mas não sei. A realidade é esta. Ou seja, tu não podes vender aquilo que queres, quer dizer, a China pode. O Japão, ainda que de outra forma, também pode. Mas acho que podia no pós-guerra, agora já é mais difícil. Mas nós temos muita dificuldade, porque o mercado é que manda. E nós, e quando digo, não é nós só Portugal, é nós, União Europeia. Tu podes produzir um carro acessível, pequenino, etc., mas com o mínimo de condições. A única coisa que me faz confusão é que numa bitola, ou seja, num comprimento acima deste, um carro já minimamente habitável, vou-te recordar, há bocadinho falámos no Fiat 500, portanto, o atual Fiat 500, ou os Twingos, ou os Volkswagen Seatos, ou muitos outros carros de 3 metros e pouco, menos de 4 metros, tiveram algum sucesso comercial, eram baratos, etc. O problema é que os construtores deixaram de os produzir por ser muito caro incluir os sistemas de segurança, porque hoje em dia tu não podes vender um carro na Europa sem sistemas de ajuda à condução, sem aqueles piripipis quando fazes marcha atrás. As bitolas de segurança são muito altas. É porque não queremos morrer, não é porque a gente sejam uns planos que só queremos comprar os Rolls Royce. Queremos reduzir o número de mortes em acidentes rodoviários. Exatamente, essas bitolas são positivas. São positivas, mas atenção, alguns tens que perceber, se queres estas ajudas eletrónicas para reduzir o número de mortes na estrada e nas cidades, sobretudo, tens de pagá-los, porque aquilo não cai do céu. A União Europeia quer incentivar, quer ajudar, já parece a China, os construtores a produzir estes carros mais baratos. Boa sorte, mas não vão ser baratos. Porque, a menos que a União Europeia esteja disposta a abrir os portões à Bolsa. Mas aqui, olha, é um tema giro e que vamos talvez seguir para a semana, com muito interesse nas próximas semanas. Alfredo, o mercado manda no mundo automóvel, como dizias, o tempo manda no mundo dos programas. O nosso chegou ao fim, mas marcamos encontro na próxima semana para mais um episódio do Operação Stop. Até lá, um grande abraço, Alfredo. Abraço, Rafael. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.